Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos dar continuidade ao nossa escola dominical, né? Estamos estudando pilar espiritualidade e na temática vivendo na presença de Cristo, né? Nessa nossa quarta lição, nós teremos aí como textos base João 4, 23 e 24 e Mateus 6,33. Mateus 6,33 é em especial, né, um texto que eu gosto muito. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos orar? Agradecemos a Deus pelas maravilhas que tem feito em nossas vidas. Em especial, nós podermos dispor deste canal para podermos transmitir a palavra de Deus. Que, de fato, essa aula seja de aprendizado para todos nós e que buscamos sempre, primeiro, o reino de Deus e as demais coisas, com certeza, nos serão acrescentadas. Isso é promessa sua, Deus. Que tudo que façamos seja tão somente para a honra e glória do seu santo e precioso nome. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Então, textos base aí, portanto, João 4, 23 e 24, João 4, 23 e 24. Depois nós vamos ler Mateus 6,33. João 4, 23 e 24 diz o seguinte, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Texto conhecido nosso, né? Que sejamos de fato aí adoradores de Deus. E Mateus 6,33, Mateus 6,33. E diz o seguinte, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, né, acredito que você já passou por essa passagem bíblica, mas nunca é demais, né, falarmos a respeito dessa parte que Jesus nos consola, né, o seu Espírito Santo Consolador que está presente hoje conosco, no que diz respeito às nossas ansiedades. Então, leiam, né, o texto aí de Mateus 6, de 25 a 33. Né? Texto bastante confortador. E aí, quando pensamos em buscar o reino de Deus, temos de pensar com atenção ao fato de que essa relação com o reino de Deus é um dom, mas parte cabe a Deus e parte cabe a nós. Vamos entender tudo isso, né? Deus é fiel em cuidar da sua parte. Funciona muito parecido com uma lei da gravidade, né? Mas se esperarem que ela o faça andar, né, jamais sairão do lugar. Ela está aí, a lei da gravidade está aí, em operação. Deus busca, né, quem o adora em espírito. E em verdade, ele não está sentado em nenhum lugar indiferente, esperando apenas que as coisas aconteçam, né? Deus está ativo em nossas vidas, né? Ele está no mundo e buscar, né, é a chave para entender como entrar no reino de Deus e viver nele. Então, buscar a Deus, ter sempre, né, em primeiro lugar, né, colocar em primeiro lugar, vamos dizer assim, a sua palavra, isso nos faz com que tenhamos esse elo, né, tenhamos exatamente essa congregação, né, com o Pai. Um dos problemas que enfrentamos um dos problemas enfrentados, né, vamos dizer assim, por muitos cristãos hoje em dia é que, pelo fato de serem cristãos, já encontraram e pararam de buscar. Mas buscar é o modo de vida. Nunca ultrapassamos essa fase da busca, né? E ela tem
várias dimensões. Uma das mais importantes é que Deus quer ser desejado, quer ser buscado, por isso não nos atropela. Está presente com o novo nascimento do alto. Antes de mais nada, né? É pela graça que somos salvos, né? Graças a Deus podemos ter essa comprovação em Efésios 2, de 1 a 10, né? Ou seja, né, recebemos vida quando estávamos mortos ainda. Ele nos resgatou, ele nos deseja, né, que busquemos cada vez mais ali, né, a ele. Contudo, Deus não força essa busca. Se estou absorto, né, demais em meus próprios assuntos, se estou impressionado demais com minha própria religião, concentrado demais em levar minha verdade, né, conforme o compreendo, para o mundo, não o buscarei e não buscarei adequadamente. Farei isso com indiferença. Isso é muito importante, né? Às vezes nós falamos, né, que somos, né, cristãos, no entanto, essa coisa de buscar primeiro o reino de Deus, né, de repente não é exatamente isso que acontece, né? Temos tantas coisas para fazer, tanto a fazer no dia a dia, né? Mas eu tenho certeza que se você priorizar, né, a palavra de Deus, né, a leitura bíblica, né, e também a oração, todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, experiência própria, né? A gente tá nesse dia a dia corrido, tudo mais, mas assim, nos primeiros dias, né, horas do dia, eu tenho ali, graças a Deus, sempre feito as minhas devocionais, né? Tenho ali a devocional que direciona, né, o estudo bíblico e aconselho aí os irmãos que façam exatamente isso. E aí, quando pensamos em entrar no reino e viver nele, tem que ser algo que desejamos mais que tudo, né? As multidões de pessoas andavam com ele e se beneficiavam de sua presença, né? Mas não estavam ali porque ele tinha em mente, né? Elas pensavam nelas mesmas, em seu sustento, em suas próprias necessidades. Então, Jesus veio, né, com uma missão nobre, muito nobre, né? E se fez ali, né, presente naquela cruz, morreu, compadeceu de dores, né? E tudo isso em nosso favor. Mas ele está reto, ele ressuscitou. Então, isso é a prova, né, de prova maior de doação para com outras pessoas. Naquela época, de repente, muitos dos seus seguidores não tinham em mente, vamos dizer assim, essa propagação do evangelho, o entendimento a respeito, né, da vida com Deus. Muitas das vezes elas queriam benefícios próprios. Então, como hoje, né, ainda existem algumas pessoas que buscam a Deus, né, com outros interesses, não é verdade? Inclusive, algumas igrejas fomentam exatamente essa prática, né, no sentido de que nós necessitamos de muitas coisas. Isso é assim, né? Todo mundo sabe. No entanto, né, essas necessidades elas são secundárias. Nossas necessidades, digamos assim, pessoais são secundárias. Se buscarmos o reino de Deus, né, e a sua verdade, a sua justiça, com certeza não nos faltará nada. Tudo será ali acrescentado, tudo será adequadamente ali, né, perfeitamente colocado para que nós tenhamos o nosso sustento, tenhamos ali a nossa paz de coração, que é muito importante termos paz. Esse é o detalhe, né? Quando estamos assim, não estamos com tranquilidade, parece que as coisas todas não se ajustam, né? Começam a dar errado, tudo que você faz dá errado e torna-se, né, vamos dizer assim, mais ainda
os problemas crescem ainda mais. Então Jesus, né, diz que muitas das vezes, né, nós temos que, na verdade, né, fazer com que essas nossas aflições sejam colocadas para Ele, né, sejam exatamente ali, façam com que nós tenhamos de fato, né, essa percepção de que entregando os nossos problemas na mão de Deus, Ele fará o melhor. E aí, né, o que significaria ali entregar nossa vida na mão de Deus? É buscar o reino de Deus. Então, Jesus nos chama, né, a buscarmos o seu reino em primeiro lugar e de todo o coração. Essa tem que ser a nossa prioridade. Agora, quando buscamos algo, não procuramos em toda parte, não é verdade? Se você procura nas chaves de casa que estão perdidas, por exemplo, né, por onde você começa a procurar, né? Não será por toda parte, é claro, né? Assim também é a busca do reino de Deus. Buscar o reino de Deus é procurar que ele esteja sempre, que seja uma ação e que nos identifiquemos, né, com essas ações. Em Mateus 6,33, observamos a clara instrução de busca desse reino e de sua justiça. Ou seja, descobrimos o que Deus está fazendo, onde nós estamos e nos identificamos com isso. Muitas vezes, né, as pessoas entoam cânticos e falam a vida inteira sobre buscar o reino de Deus, mas não conseguem nenhum método, né, para que isso seja concretizado. O reino de Deus é Deus de ação, ok? É Deus reinando, né? Não é aquela coisa estática, né? O reino de Deus é um reino ativo, né? E o que Deus está fazendo, né? Onde nos encontramos, o que Deus está fazendo agora, onde você pode encontrá-lo. Já parou, né, um pouquinho para pensar sobre isso, né? Eu busco o reino de Deus quando estou em um relacionamento, né? Em uma conversa. Então, orar, né, é exatamente abrir ali o seu coração, né, para Jesus. Conversar com Ele é uma entrega, é como se estivéssemos face a face com uma pessoa. É, não importa, né? Por exemplo, se você está conversando ali, né, com uma pessoa que não é muito afeta, vamos dizer assim, a você, né? Foi-me concedida por Deus a capacidade de amá-la, abençoá-la, seja ela quem for. Então, quando oramos a Deus, nós temos que nos preocupar também com essas pessoas que nós não temos, vamos dizer assim, uma afeição, né, maior, né? Não é aquela pessoa que está sempre no nosso convívio. As pessoas mais importantes são as mais próximas a nós, né? E aí que podemos conhecer o reino de Deus, né, como em nenhum lugar, nem outro lugar. Em nossos relacionamentos pessoais com os outros, buscamos o reino de Deus onde estamos. Essa é a grande verdade, né? Em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Vamos abrir lá? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Diz o seguinte, ó. 2 Coríntios 5,17. Diz assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, encontramos aqui, né, em 2 Coríntios 5,17, a afirmação de que em Cristo nós somos nova criatura. Mas eu gostaria, né, de lhe chamar a atenção para o fato de que muitas das vezes, tá, essa passagem bíblica é mal compreendida. A má compreensão acontece no fato de que nós não mudamos rapidamente e a busca do reino é desenhada
para nos projetar com a graça e cooperação de Deus em um tipo diferente de pessoa. Isso significa permitir que quem está à nossa volta se torne diferente, pois não podemos simplesmente lhe impor esse tipo de coisa, é preciso dar-lhe tempo. A busca nos permite responder a Deus e que Deus responda a nós, tá? No que diz respeito, por exemplo, né? Em 2 Crônicas 15:4, encontramos um registro, né, por demais precioso. Diz o seguinte, ó: buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Deus tem papel ativo nesse processo e nós não o encontraremos até que ele esteja pronto para ser achado por nós. Buscar nos permite crescer e mudar, permite que quem está ao nosso redor cresça e mude. Buscar nos permite, né, crescer até a estatura de alguém capaz de receber Cristo em sua vida e permite que continuemos a crescer até atingirmos o tipo de plenitude de Cristo que caracteriza aquele que aprende a viver na presença interativa de Deus. E aí, o que seria, vamos dizer assim, viver na presença interativa de Deus? É exatamente isso. Saber conversar com Deus. Às vezes, né, nós temos assim, né, pessoas próximas a nós que em algumas vezes a gente menciona assim, poxa, vamos orar, né? Aí a pessoa, poxa, eu não sei orar. Orar é abrir o seu coração, falar o que está no seu coração, né? Não procurar frases prontas, né? É falar aquilo que você está sentindo realmente. E como que a gente treina essa oração? No momento em que você está sozinho no quarto ou em qualquer outro local, né? E você fala, você abre o seu coração para Deus, né? E assim, não precisa ter palavras rebuscadas, né? Não palavras bonitas, não. Fale aquilo que você está sentindo, converse com Deus. Você tenho certeza que Ele também falará com você, né? Você vai ter aquela paz no coração, você vai ter a oportunidade de exatamente aliviar aquilo que o está afligindo. Mas para isso precisamos ter um lugar tranquilo, né? Procurar nos concentrarmos, né? Não dá para orar, por exemplo, vendo a televisão, né? Escutando uma música. Pare, desacelere, leia a palavra de Deus, busque ali aquele versículo, né? Que você tem, assim, vamos dizer assim, que você goste, né? Ou ainda, se você tem aquela continuidade, você está fazendo a leitura aí da Bíblia durante o ano, né? Então pare, reflita, que não seja a leitura para cumprir o quadrinho, né? Mas sim para que você tenha um crescimento espiritual para com Deus. Então, viver no reino de Deus é uma questão de viver com a ação de Deus em nossa vida. Quando buscamos o reino de Deus, estamos à procura cada vez mais de permitir que Deus esteja presente em tudo que somos e tudo que fazemos e lhe permitirmos, né, agir e prevalecer sobre nós e nos ajudar a tornarmos o que Ele sempre quis que fôssemos. Buscar, portanto, o reino de Deus é fundamental. A chave aqui, claro, é Cristo, né? Quando ele veio e anunciou que o reino de Deus se aproximara e se encontrava disponível para todo tipo de pessoa, estava se referindo principalmente à presença do reino em si mesmo. Foi em Cristo que o reino se tornou próximo e acessível, e é através de vocês e de mim, tá bom? Que ele se torna acessível. Então, com relação aqui
a essa parte, né? Vamos dizer que Deus, de fato, desculpa, voltando aqui. Então, o que nós podemos notar com isso, né? Que para nos achegarmos a Deus, devemos fazer com que esse canal seja tão somente Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu foi rasgado e agora nós temos acesso ao Pai direto por intermédio do seu Filho. E aí, o Salmo 1º, né, nos apresenta o propósito da lei de Deus. Vamos lê-lo? Salmo 1º. Vamos achá-lo aqui. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no aconselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui, né, a pessoa do Salmo está festejando o reino de Deus. A lei existe para nos apontar, né, o reino de Deus. Muitas das vezes dizemos que por vontade própria, que de agora em diante seria assim ou assado, né, dessa maneira ou de outra forma, mas essa é uma armadilha mortífera para aqueles que que não são porta-vozes de Cristo, porque estamos constantemente sob pressão para agradar aos outros. Isso é verdade, né? E isso esmagará a alma, a menos que aprendamos a dar um passo além da justiça, né? Aqui dos escribas e fariseus, que tinham essa preocupação assim, né, ferrenha, né, de seguir a lei, né, e assim muitas das vezes menosprezar pessoas, né, e pelo fato, né, de que outras pessoas esperam muito de nós. Essa é a grande realidade, né? Nós a todo tempo, né, nos sentimos, vamos dizer assim, sobrecarregados. Essa é a grande verdade. Pelo fato de termos que atender várias tarefas, pessoas precisam, vamos dizer assim, de que estejamos sempre ali, né, disponíveis, ok, para fazermos as coisas e essa sobrecarga, né, digamos assim, ela é maléfica, né, faz com que nós não tenhamos esse princípio pré-estabelecido por Jesus Cristo em Mateus 6,33, de buscarmos primeiramente o reino de Deus. Então, porque, né, volto a dizer, estamos constantemente sob pressão para agradar os outros, isso, né, o fato de nos afastarmos de certa forma de Deus, a menos que aprendamos a dar um passo além da justiça, né, com relação a esses afazeres, né? Nós, é claro, temos que fazer as nossas tarefas, não temos sombra de dúvidas sobre isso, mas que em todo momento você tem a oportunidade de falar de Deus, você tem que estar ligado ali, né, com relação às circunstâncias e buscando primeiro o reino de Deus. O que a gente de repente pode, né, acontecer conosco é o fato de esse direcionamento fazer com que nós tomemos decisões mais acertadas. Então, a todo tempo nós precisamos tomar decisão, todo momento. E aí,
aquela dúvida danada, né? Aquela coisa. E muitas das vezes tomamos a decisão errada, mas eu tenho certeza que da mesma forma, né, que alguma coisa deu errada na sua vida, para que lá na frente nós tenhamos uma percepção melhor, né? Nós tenhamos ali exatamente a possibilidade de falarmos de Deus, de falarmos a respeito da ação de Deus para conosco, né? De falarmos a outras pessoas, relatarmos as nossas experiências com Cristo, né? E aí, se vocês permanecem em mim, como diz Jesus Cristo, né? E nas minhas permanecem em vós, como diz lá em João 15:7, com essas palavras de Jesus, podemos, né, concluir a busca pelo reino incessantemente. Na verdade, só cessará quando encontrarmos com ele face a face. Então, dessa maneira, né, fazendo com que todas as coisas, né, todos os nossos afazeres sejam direcionados a partir, né, da premissa de que buscamos primeiro o reino de Deus, tenho certeza que essa promessa se fará presente na sua vida. Então, deseje e busque o reino de Deus todos os dias. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui, né, para que você reflita, né, durante a semana a respeito de Mateus 6:33. Então, a primeira reflexão, né, será a seguinte, ó. Lá em Mateus 6:33, Jesus fala para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lembra disso? E aí, você seria capaz de mostrar como tem feito isso? Como essa busca se encaixa no seu dia a dia? É para você refletir mesmo, né? Hoje, você para ali, né? Domingo, dia do Senhor, e ver. E aí? Eu estou fazendo isso? Estou buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? E aí, como que eu sou capaz de fazer isso, de demonstrar isso, né? E se você não o faz, né, tente mudar essa atitude e fazer com que essa busca se encaixe dia a dia na sua vida, né? E a segunda reflexão seria, né, é perigoso construirmos uma teologia que aponte para a suficiência humana nesse processo de busca. De que maneira podemos equilibrar a graça de Deus e essa busca humana? Ou seja, né, às vezes nós entendemos que por nós mesmos conseguimos fazer com que as coisas sejam concretizadas, né, sejam realizadas. Mas na verdade dependemos pura e exclusivamente de Deus. Não tem outra direção, não tem outra forma, né, de nós termos ali uma vida, né, regrada. Porque a gente pode, inclusive, mencionar essa pandemia que está acontecendo. Quantos planos você fez, né? O que você tanto esperava de 2020? No entanto, estamos aí já há 6 meses praticamente parados, né? Muitas das coisas que nós fazemos são com restrições, temos medo, muitas das vezes, de sair à rua, né? de ir ao supermercado, de trabalhar, né? E assim, muitas coisas, muitos planos, né, ficaram estagnados. Isso é para aprendermos que Deus, né, tem toda a soberania, tem toda, né, vamos dizer assim, todo o controle das nossas vidas. E aí, de que valeu aí você trabalhar pra caramba, correr atrás, aquela coisa toda, dia, de manhã, tarde, à noite, chegou, falou assim, ó, parou tudo, não tem mais aula, né, trabalhar ali, só trabalhos essenciais, né, dar um jeito de trabalhar em casa. É exatamente essa maneira, é exatamente essa forma que nós podemos, assim, concluir que Deus, somente Deus,
tem, né, o controle sobre a nossa vida. De que vale a gente fazer planos, né? Muita gente aí planejou viajar, né? Perdeu viagem e assim, né? Se não for a ação de Deus sobre as nossas vidas, né? De nada vale os planos que fazemos, nada vale aquilo que esperamos realizar, né? Então é fundamental termos exatamente Mateus 6,33 gravado na nossa mente e possamos, né, refletir acerca desses dois questionamentos. Tá bom? Vamos orar para encerrar? Graças te damos, ó Deus, pela maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Senhor. Sabemos que não merecemos nada, mas Tu providenciaste tudo para que possamos ter vida plena, que possamos refletir a respeito de Mateus 6,33 e fazer com que essa passagem, né, esse versículo, seja o direcionador de nossas ações. Possamos cada vez mais buscar a Ti e nos preocuparmos primeiramente com o Seu reino e a Sua justiça. E possamos ter a paz no coração de que tudo mais será, né, de fato realizado segundo a Sua santa e misericordiosa vontade. Tudo isso te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, gente. Até logo.